Meus queridos, nem tudo são flores. E é por isso que nesse vídeo eu vou falar sobre o lado sombrio do desenvolvimento pessoal. Hey, Adam aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Se você é novo ou nova no canal, já para agora um segundo, clica aqui no botão inscreva-se, já aproveita e aperta o sininho para ativar as notificações, porque se você esquecer de apertar o sininho, o YouTube vai esquecer de te entregar os vídeos que eu posto 2 por semana. E olha só, nesse vídeo eu vou falar sobre o lado sombrio do desenvolvimento pessoal. E para te explicar isso de uma forma mais simples, mais didática, eu quero te falar que tudo no universo é dual. Já reparou que tudo no universo tem os dois polos? Por exemplo, quente e frio, escuro e claro, felicidade, tristeza, amor e ódio, positivo e negativo. E para que haja uma extremidade, necessariamente precisa que a outra extremidade exista também. Por exemplo, nós só percebemos a felicidade porque nós já sentimos tristeza. Se não houvesse tristeza, nós nem perceberíamos a felicidade. Nós só sabemos que existe claro porque existe a escuridão, porque existe escuro. Só existe branco porque existe preto. Yin e Yang. Já viu esse símbolo? Então é o seguinte, cara, eu quero falar sobre o lado sombrio do desenvolvimento pessoal. Quando a gente começa a mergulhar dentro do desenvolvimento pessoal, nós geralmente ficamos muito surpresos com os tesouros que nós nem sabíamos que nós tínhamos dentro de nós mesmos, com os poderes, a percepção de que nós somos criadores da nossa própria realidade, né? E quando a gente percebe isso é incrível, porque a gente passa por uma mudança tremenda. Pelo menos eu, cara, a sensação que eu tive é que eu acordei. Eu acordei de um sono profundo. É como se eu estivesse dormindo até meus 24 anos de idade. E aos 24 anos de idade eu passei por um despertar profundo, justamente porque dos 22 aos 24 anos eu mergulhei profundamente dentro do desenvolvimento pessoal. E eu descobri aspectos da mente que eu não fazia ideia que existiam. Eu descobri que eu poderia criar minha própria realidade. Eu descobri, por exemplo, depois que eu li O Poder do Agora, o livro O Poder do Agora, inclusive eu recomendo que você leia, que existia a possibilidade de eu ficar muito mais presente do que eu costumava ficar. Eu percebi que eu vivia muito no futuro, muito no passado, muito mais no futuro e pouco no presente, e que isso estava me causando ansiedade. E quando eu comecei a entender como funcionava a mente, principalmente eu comecei a observar os movimentos da minha própria mente, eu comecei a ficar muito excitado, muito empolgado, porque eu poderia mudar a realidade, eu poderia fazer muita coisa interessante. Eu descobri poderes que nem eu mesmo sabia que eu tinha. Só que junto com isso vem também o lado sombrio. Na mesma proporção que você descobre, que eu descobri as minhas potencialidades, né? Aquilo que eu era bom, aquilo que eu poderia fazer, as coisas que eu era forte. Eu quero até sentar aqui para trocar uma ideia com você sobre isso. Eu também descobri as coisas que eu tinha medo, as minhas fraquezas, os meus traumas, os meus medos. E aí, o que a gente faz quando a gente descobre que a gente tem algum tipo de trauma, algum tipo de medo, algum tipo de fraqueza? A maioria das pessoas tentam esconder. Elas ficam assustadas e elas tentam apagar isso da memória, elas tentam esconder isso de alguma forma. Só que é impossível você esconder uma coisa que está dentro de você. Eu costumo dizer para os meus alunos, né, as pessoas que fazem meu curso, eles ficam muito empolgados porque eles descobrem muito poder interno. Só que depois eles começam a perguntar para mim assim, Adamo, cara, eu tô diferente, sei lá, minha forma de lidar com as pessoas tá diferente. Eu já não vejo mais muito sentido nas festinhas que eu ia, nas pessoas que eu convivia, na vida que eu levava, tá tudo diferente. Eu tô levando a vida e vendo o mundo de uma forma diferente. Será que isso é normal? Eu falo, é normal, cara. Sabe por quê? O caminho do autoconhecimento ele é um caminho sem volta, cara. E uma vez que você entra nele, você precisa continuar nele, tá? Porque é o caminho pra vida inteira. Só que eu costumo dizer que pra você chegar na luz, imagina que você tá num túnel aqui, tá? Do começo desse túnel até a luz no final do túnel existe um caminho, e esse caminho ele é extremamente sombrio, ele é escuro e às vezes ele dá medo. Porque nesse caminho você vai se deparar com os seus traumas, com as suas fraquezas e com os seus medos. E eu costumo dizer que para você chegar no céu, você vai ter que passar pelo inferno. Só que essa é a única forma de você curar as suas sombras, de você curar os seus medos. É você jogando luz neles. Imagina que existe um monstro na sua cabeça, tá? Mas imagina que você tem medo de alguma coisa, sei lá, de socializar, de falar em público, ou você tem algum trauma do passado, da sua infância, e você não tá sabendo como lidar com isso nos dias atuais. A única forma de você lidar com isso é você encarando de frente, olhando de frente aquilo que te causa medo e curando, ressignificando as suas feridas passadas, as suas dores, os seus medos e os seus traumas e usando eles no momento presente para passar por eles, para se tornar alguém mais forte no momento presente. Todo caminho de descoberta, todo caminho de autoconhecimento, o caminho do desenvolvimento pessoal é um caminho incrível. Mas toda descoberta do lado positivo, existe também a descoberta do lado sombrio.
E nem sempre o lado sombrio é o lado negativo, é um lado simplesmente que existe em nós, tá? Dentro de mim existe um lado bom, existe também maldade. Em alguma proporção, dentro de você existe todo o lado bom, mas existe também um pouco de maldade. E o que seria a maldade? A maldade seria, de repente, os seus julgamentos em relação a outras pessoas, a sua inveja, o seu medo. Mas tudo isso pode ser curado, desde que você se torne o seu próprio vigia. Você tem que aprender a vigiar a tua própria mente. E quando eu digo vigiar, é observar seus pensamentos, observar seus julgamentos, observar os momentos que você tem medo, que você sente inveja e ressignificar isso dentro de você mesmo. Não se apegar a isso, ir além disso e transcender. Isso que eu chamo de transcender, isso que eu chamo de despertar. É você se tornar a tua melhor versão, encarando teus medos, encarando teus traumas, encarando o caminho de sombra, porque depois da sombra vem a luz. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu esse vídeo, irmão, faz uma coisa, deixa o teu curtir aqui, porque isso não custa nada pra você, isso é muito importante pra mim. E o mais importante, me ajuda a levar essa mensagem para o máximo de pessoas possível, compartilhando o link desse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Tamo junto e a gente se vê então no próximo vídeo.